Em uma tarde movimentada e empoeirada em Jerusalém, durante a celebração dos tabernáculos, uma cena intrigante se desenrolou diante dos olhos atentos da multidão e dos líderes religiosos. Entre murmúrios e olhares expectantes, uma mulher foi levada ao centro da praça, sua vergonha exposta a todos. Ela estava sendo acusada de adultério, um pecado que, conforme a lei de Moisés, poderia resultar em sua morte. Os fariseus e escribas, com suas vestes impecáveis e expressões severas, apresentaram-na diante de Jesus, buscando uma palavra de condenação que justificasse sua própria interpretação rígida da lei. No entanto, em vez de responder de imediato, Jesus surpreendeu a todos com um gesto inesperado. Ele se abaixou e começou a escrever no chão, ignorando temporariamente a questão em disputa. Esse ato misterioso não apenas chamou a atenção de todos, mas também estabeleceu as bases para um dos momentos mais marcantes e significativos da vida e dos ensinamentos de Jesus. A história da mulher adúltera e o gesto de Jesus ao escrever no chão se tornaram símbolos duradouros de perdão, misericórdia e compreensão divina diante da implacável justiça humana. Para entender melhor a história da mulher adúltera e o poderoso gesto de Jesus, é importante considerar o contexto histórico e religioso em que esse evento ocorreu. Jerusalém no século I era uma cidade vibrante e culturalmente rica, mas também marcada por tensões políticas e religiosas. O povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano, o que gerava sentimentos de resistência e o anseio por um libertador messiânico. Nesse cenário, a lei religiosa judaica tinha um papel central na vida cotidiana, ditando normas de conduta, rituais e práticas sociais. Os escribas, como guardiões autoproclamados da lei, ocupavam uma posição de destaque na sociedade judaica. Eram os intérpretes e aplicadores da lei de Moisés, responsáveis por manter a pureza e a ortodoxia religiosa. No entanto, sua interpretação da lei muitas vezes se tornava rígida e legalista, focando mais na observância externa do que na compreensão do espírito da lei. Foi nesse contexto que a mulher adúltera foi trazida diante de Jesus, como parte de um jogo de poder e autoridade religiosa. A celebração dos tabernáculos, ou Sukkot, era uma das festas mais importantes no calendário religioso judaico. O tabernáculo era uma estrutura móvel, um tipo de santuário portátil usado pelos israelitas durante sua jornada pelo deserto, após a libertação do Egito, conforme descrito no livro de Êxodo. Ele servia como o lugar central de adoração e encontro com Deus, composto por duas partes principais, o lugar santo e o santo dos santos. No lugar santo ficavam o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro puro. No Santo dos Santos, o lugar mais sagrado, estava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei entregues a Moisés no Monte Sinai. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus entre seu povo e era o local onde os israelitas ofereciam sacrifícios e buscavam perdão por seus pecados. Durante essa festividade, que durava 7 dias, os judeus construíam cabanas temporárias chamadas Sukkot, em memória da peregrinação de seus ancestrais pelo deserto após a libertação do Egito. Essas cabanas, feitas de materiais naturais como ramos de árvores, simbolizavam a dependência do povo de Deus durante sua jornada. Durante a celebração dos tabernáculos, as cerimônias de adoração e os sacrifícios realizados no Templo de Jerusalém eram momentos de alegria e gratidão. As famílias se reuniam para celebrar a colheita e reconhecer a fidelidade de Deus em suprir suas necessidades. Além disso, essa festa tinha um significado profético, apontando para a futura restauração de Israel e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Em meio a essa atmosfera festiva, os fariseus e escribas, líderes religiosos da época, prepararam uma armadilha para Jesus. Sabendo da compaixão de Jesus e de seus ensinamentos, que desafiavam as interpretações tradicionais da lei, eles trouxeram uma mulher flagrada em adultério até ele, reunindo uma multidão para presenciar o acontecimento. O objetivo era colocar Jesus em uma posição difícil. Se ele concordasse com a lei de Moisés, que exigia o apedrejamento da adúltera, pareceria insensível à misericórdia.
Por outro lado, se opusesse à lei, poderia ser acusado de desrespeitar as tradições religiosas. Assim, os fariseus e escribas buscavam não apenas comprometer a autoridade moral de Jesus, mas também minar sua posição perante o povo. Essa armadilha revela não só a astúcia política dos acusadores, mas também sua falta de compreensão dos verdadeiros ensinamentos de Jesus, que eram baseados no amor e no perdão. No contexto cultural e social da época, as mulheres enfrentavam muitas restrições. Eram frequentemente vistas como propriedade dos homens, com pouca autonomia sobre suas vidas e decisões. No caso específico do adultério, as consequências para as mulheres eram especialmente severas. A fidelidade matrimonial era considerada fundamental para a estabilidade familiar e social, e a infidelidade era vista como uma grave violação dessa ordem estabelecida. As normas culturais da época ditavam que mulheres adúlteras deveriam ser severamente punidas, muitas vezes com castigos públicos, como o apedrejamento até a morte. Além disso, mesmo após cumprir qualquer punição, essas mulheres enfrentavam o estigma e marginalização pela sociedade. A reação dos acusadores reflete a mentalidade dominante da época, em que as mulheres eram desproporcionalmente responsabilizadas por transgressões sexuais, enquanto os homens frequentemente escapavam de punições severas. Para os escribas e fariseus, a situação não era apenas uma oportunidade de testar Jesus, mas também de reforçar sua própria autoridade moral e religiosa perante o povo. Contudo, diante da armadilha que lhe foi apresentada, Jesus respondeu de uma maneira surpreendente e profunda. Em vez de se envolver imediatamente no debate sobre o destino da mulher adúltera, ele optou por um gesto simples, mas carregado de significado. Abaixou-se e começou a escrever no chão. Esse ato desconcertante não só demonstrou sua autoridade e domínio sobre as Escrituras, mas também se tornou um ponto de inflexão na narrativa. Enquanto a multidão aguardava uma resposta direta de Jesus, ele escolheu desviar a atenção da discussão imediata e convidar todos a refletirem. O ato de escrever no chão fez uma pausa no confronto iminente, criando um espaço para contemplação e autoavaliação. Com seu gesto, Jesus parecia convidar tanto os acusadores quanto a multidão a olharem para dentro de si mesmos antes de proferirem julgamentos. A atitude singular de Jesus naquele momento não apenas evidenciou sua sabedoria e perspicácia, mas também sua compaixão e o desejo de ensinar de maneira transformadora. O que ele escreveu no chão permanece um mistério, mas o impacto emocional e espiritual desse gesto é indiscutível, marcando um ponto crucial tanto na narrativa quanto na vida da mulher adúltera. Alguns teólogos sugerem que Jesus poderia estar fazendo referências simbólicas às Escrituras ou à própria lei de Moisés, destacando a necessidade de uma interpretação mais profunda e compassiva. Outros especulam que ele poderia estar escrevendo os pecados individuais dos acusadores, confrontando-os com sua própria hipocrisia. Independentemente do que foi escrito, o gesto em si transmitiu uma mensagem poderosa de introspecção e reflexão. Ao mesmo tempo, a ação de Jesus demonstrou sua autoridade sobre a lei e as Escrituras. Sua capacidade de se colocar acima das interpretações legalistas dos fariseus e escribas mostrou que ele não estava apenas sujeito às regras, mas era o mestre delas. Ele não apenas conhecia a lei, mas a transcendeu. Diante da provocação, o ar ficou carregado de tensão, como se o tempo tivesse parado naquele momento decisivo. Os olhos de Jesus se encontraram com os dos acusadores, e serenamente ele perguntou em voz alta: "Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra." Essas palavras cortaram o silêncio como uma lâmina afiada, penetrando nas consciências dos fariseus e escribas ali presentes. O peso da hipocrisia e da falta de compaixão pairava sobre eles, tornando cada pedra que carregavam mais pesada. Um a um, os acusadores começaram a sentir o peso de sua própria culpa, com a consciência ferindo-os mais do que qualquer pedra poderia fazer. O silêncio subsequente foi ensurdecedor, pois nenhum deles ousou reivindicar uma pureza que sabiam ser uma ilusão. Lentamente, como se despertassem de um transe, começaram a se retirar, com seus passos pesados ecoando no chão poeirento.
Enquanto os acusadores se afastavam, o olhar de Jesus os acompanhava, cheio de compaixão e tristeza pela cegueira espiritual que os havia consumido. Naquele cenário de julgamento e condenação, ele não apenas revelou a verdadeira natureza da lei, mas também a essência de sua ação de amor e misericórdia. Sua resposta desafiadora expôs a hipocrisia dos líderes religiosos e os confrontou com a realidade de sua própria fragilidade humana. Naquele momento, Jesus não só salvou a vida da mulher adúltera, mas também ofereceu uma oportunidade de redenção para todos os presentes, convidando-os a olhar para dentro de si mesmos e a encontrar a verdadeira justiça, que só pode vir do coração transformado pela graça divina. Em meio à quietude que tomou conta do ambiente, Jesus se aproximou dela com uma serenidade que parecia irradiar paz e compaixão. Seus olhos expressavam uma empatia profunda, uma compreensão que transcendia as palavras. Ele não precisava de muitos gestos para comunicar o que estava em seu coração. Com uma voz suave, mas firme, Jesus se dirigiu à mulher, cujos olhos ainda refletiam o temor e a vergonha pelo seu passado. Ele disse: "Eu também não te condeno. Vai e não peques mais." Cada palavra ressoava como uma melodia de esperança, uma promessa de renovação e restauração. Era como se, naquele momento, as correntes do passado tivessem sido quebradas e um novo caminho se abrisse diante dela. Essa declaração de Jesus foi um convite para uma transformação pessoal profunda. Ele não apenas absolveu a mulher de sua culpa, mas também a chamou a uma nova vida. Jesus incentivou a mulher a seguir um novo caminho, um caminho de retidão e redenção. Seus olhos transmitiam um amor incondicional, uma aceitação que ultrapassava qualquer erro ou falha do passado. Era como se naquele momento ela sentisse o peso do julgamento e da condenação, sendo substituído por uma libertação e uma esperança renovadas. A história da mulher adúltera se encaixa perfeitamente no contexto mais amplo do ministério de Jesus e em sua mensagem de redenção, amor e graça. Desde o início de seu ministério, Jesus enfatizou a importância do amor e da misericórdia, desafiando as normas religiosas e culturais de sua época. Ele frequentemente entrava em conflito com as autoridades religiosas, não para abolir a lei, mas para revelar seu verdadeiro propósito e significado. Essa narrativa também nos convida a refletir sobre a natureza da lei divina e sua relação com a justiça e a misericórdia. Enquanto os fariseus e escribas se apegavam rigidamente à letra da lei, buscando justiça através do apedrejamento da mulher adúltera, Jesus os desafiou a olhar mais profundamente e entender que a verdadeira justiça vai além da mera observância dos mandamentos. Ela é permeada pela misericórdia, pelo perdão e pela compaixão, qualidades que refletem a própria essência do caráter de Deus. A resposta de Jesus à mulher adúltera: "Eu também não te condeno. Vai e não peques mais", nos convida a contemplar o poder transformador do perdão e da misericórdia. Em um mundo onde o ódio muitas vezes parece predominar, essa mensagem é um lembrete vívido de que o perdão não apenas liberta o ofensor, mas também o ofendido. Ele quebra o ciclo de ressentimento e vingança, abrindo o caminho para a cura e a reconciliação. A compreensão profunda dessa narrativa bíblica vai além de simplesmente conhecer os eventos que ocorreram. Ela nos leva a refletir sobre os princípios da fé e da conduta moral. A história da mulher adúltera e a ação de Jesus de escrever no chão nos convidam a examinar nossas próprias atitudes em relação ao julgamento, à misericórdia e à compaixão. Ela nos desafia a questionar se estamos aplicando a lei de forma justa e equitativa ou se estamos nos deixando levar pela rigidez e pela hipocrisia. Além disso, essa narrativa nos lembra da importância de olhar para além das aparências e reconhecer a humanidade em cada indivíduo. Ela nos convida a praticar o perdão e a buscar a reconciliação, em vez de simplesmente condenar e excluir. Portanto, ao explorarmos essa história, não estamos apenas estudando um evento do passado distante. Estamos nos confrontando com questões e dilemas que continuam a ressoar em nossas vidas hoje. A compreensão profunda desse relato bíblico pode nos guiar na busca por uma fé mais autêntica e uma vida mais compassiva.